existe um lugar onde as árvores não balançam, onde os pássaros não cantam, onde o chão engole o som dos seus próprios passos. Os moradores da região chamam aquele trecho de mata de o silêncio. Ninguém entra, ninguém fala sobre o porquê, mas naquela noite, um homem entrou. Ele não acreditava em histórias, não acreditava em superstições. Ele acreditava nos próprios olhos. E foi exatamente isso que o destruiu. Os primeiros metros pareciam normais. Folhas secas sob os pés, o cheiro de terra molhada, o farfalhar distante de algo que poderia ser vento. Mas então, ele sentiu uma presença, não atrás dele, não ao lado, em volta, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado, mais atento. Ele parou, olhou para trás. Nada. Um galho estalou à sua esquerda. Ele virou. Nada. Outro estalo, mais perto. E de novo, nada. O instinto gritava para ele voltar. Cada célula do corpo implorava, mas as pernas continuaram andando, como se já não fossem dele. E então veio o silêncio. Não o silêncio comum da noite, não a pausa entre os sons. Um silêncio absoluto, total, cirúrgico. Ele abriu a boca para falar, e a voz não saiu, como se o ar tivesse esquecido como carregar som. Foi nesse momento que ele entendeu. Não estava mais sozinho, e talvez nunca tivesse estado. No início, ele achou que era uma lanterna, alguém perdido, como ele, uma explicação simples para uma noite estranha. Mas a luz não era constante. Ela pulsava, devagar, ritmada, como uma batida de coração doente. Azul, um azul que ele nunca tinha visto, um azul que não iluminava nada ao redor, mas que ainda assim era impossível de ignorar. Ela estava entre as árvores, flutuando, sem origem, sem sombra, e ela o chamava, não com som, não com palavras, chamava com algo mais antigo que linguagem. Ele deu um passo, depois outro, e quando percebeu, já estava caminhando em direção à luz, e não conseguia lembrar de ter decidido se mover. A luz se apagou, e no lugar dela, havia algo. Ele não conseguia ver tudo. O cérebro se recusava a processar a forma inteira. Mas ele viu fragmentos, membros longos demais, articulações impossíveis, e os olhos, pontos de escuridão mais profunda que o escuro ao redor, buracos na realidade. A coisa não se movia, estava parada, perfeitamente imóvel, mas a cada vez que ele piscava, estava mais perto. O que sentia não era medo, era algo pior, uma certeza calma e devastadora de que aquilo sempre esteve ali, antes da floresta, antes dele, antes de tudo, e que agora, finalmente, ele tinha sido notado. As memórias vieram como uma inundação. O rosto da mãe, o cheiro da casa da avó, coisas que ele tinha esquecido há décadas, voltaram com uma clareza cruel. Mas entre elas, havia outras, memórias que não eram dele. Ele tentou separar. O que é meu? O que é dela? Mas a fronteira já não existia. Ele correu, sem direção, sem fôlego. Os galhos rasgavam a pele, as pernas queimavam. A escuridão era total, mas ele não tropeçava, como se a floresta escolhesse para onde ele ia. O único som era o coração, batendo tão alto que parecia vir de fora do corpo. E então ele parou. Não porque quis, porque não havia mais para onde ir. O silêncio voltou, completo, absoluto. E no escuro, ele viu olhos, dezenas deles, brilhando entre as árvores, em todas as direções. Não eram da entidade, eram de outros, outros como ele, outros que entraram, outros que correram. Ele nunca esteve sozinho naquela floresta. E ninguém jamais saiu.